Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra Santo Inácio de Antioquia. É importante notar que Santo Inácio de Antioquia, ele foi o substituto de Pedro lá em Antioquia. Pedro, ele era o bispo de Antioquia. Quando Pedro saiu de lá, Santo Inácio ficou no lugar dele. E aqui acontece um fato muito importante na vida de Santo Inácio, porque nesse período a igreja ela era muito perseguida. Desde os primórdios, já ali com Jesus, a perseguição já começou a ele e essa perseguição ela continuou até hoje. E Jesus ele deixou bem claro que isso iria acontecer. Quando Santo Inácio estava vindo, Santo Inácio de Antioquia, ele estava sendo levado para Roma para ser morto. Ele ia passando pelas diversas igrejas, em Corinto e tantas outras igrejas que ele passou, até chegar em Roma. E aí os cristãos se reuniam para tentar fazer com que ele não fosse morto. Aí ele dizia, não façam isso. Deixem que eu seja levado. Eu preciso ser triturado como as feras trituram as pessoas. Eu preciso ser triturado. Eu preciso ser engolido pelas feras. Imagina só. Ele falava isso porque ele sabia que ele derramando o sangue, ele iria se juntar a Jesus na eternidade. Era assim que os primeiros cristãos, eles agiam. Eles não tinham medo de morrer. Os cristãos de hoje, qualquer caluniazinha, qualquer problema, já chama advogado, já chama autoridade, já chama isso, já chama aquilo. Ou se não, se escondem para não falar a verdade e vão vivendo dessa forma. Só que dentro do coração de Santo Inácio e dos primeiros cristãos, existia um desejo de salvar a alma, salvar a sua própria alma e salvar a alma das outras pessoas. Por isso eles não tinham medo de morrer. E eles sabiam também que se eles renegassem, se eles chegassem àquela atitude de se tornar um apóstata, porque o apóstata é aquele que nega a fé, eles não iriam se salvar. Então eles estavam ali entre a cruz e a espada, como as pessoas falam. Mas eles faziam tudo aquilo por amor a Deus.
Eles sabiam que era necessário passar por estas situações e por isso eles eram fiéis. E aí nós vamos de encontro ao evangelho de hoje, quando Jesus diz que tudo que está escondido deverá ser levado. O que Jesus ensinava aos apóstolos no escondimento, naquele silêncio ali para que os outros não pudessem ouvir, porque Jesus estava preparando os apóstolos para substituí-lo quando ele voltasse para a casa do Pai. Jesus dizia: o que eu estou ensinando agora para vocês não é para ficar escondido. No momento certo eles deveriam pregar o evangelho. Às vezes as pessoas usam esse evangelho de forma contrária, diferente, não contrária, mas diferente, dizendo assim: tudo que você faz escondido, pode ficar tranquilo que você vai ver que Deus vai revelar. Não é nesse sentido. É no sentido que a palavra de Deus, ela não pode ficar amarrada. Ela não pode ficar escondida. Ela deve ser proclamada diante de imperadores, de presidentes, diante de tantas pessoas que são ateias e que não acreditam, que não querem saber de Deus e que estão ali tentando fazer de tudo para que o evangelho não seja levado. Diante dessas pessoas, nós não podemos temer. Nós temos que falar, porque é preciso que cada alma possa se salvar. E aí no versículo 5, Jesus vai dizer: eu vou mostrar-vos a quem deveis temer. Quem é que nós devemos ter medo? Medo de autoridade? Medo de pessoas? De quem nós devemos ter medo? Aí Jesus disse: temei aquele que depois de tirar a vida. Olha bem, temeis aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. A quem nós devemos temer? Nós devemos temer o julgamento, meus irmãos, que um dia nós teremos que prestar diante de Deus. Lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte: que todos nós um dia teremos que ir diante do trono de Deus para prestar conta dos nossos atos cometidos nesta vida, cometidos nesse corpo, nesse nosso corpo. A nossa alma irá diante de Deus e ali tudo vai ficar bem claro. Quem vai se defender diante de Deus? Quem diante de Deus vai se justificar? Aqui nós podemos enganar um, podemos enganar outro, podemos ficar numa atitude de defensiva diante de qualquer autoridade. Mas Deus, ele sonda os corações de cada um. Deus sabe o que nós vivemos e o que nós fazemos. E é por isso que Jesus está dizendo agora: temei sim aquele que um dia, quando você for diante dele, você poderá ser julgado e condenado. E a condenação eterna não será fácil. Por isso nós temos que andar na verdade. Vocês veem que quando tem esses julgamentos aqui na terra, quando a pessoa ela vai diante do juiz, ela faz um juramento ali. Jura falar somente a verdade e nada mais do que a verdade. Porque se a pessoa ela falar algum tipo de mentira, ela é presa naquele momento. Então você jura que você vai falar a verdade e somente a verdade? E esse juramento que é feito não é nem um juramento diante de Deus, é um juramento. Se acredita que a pessoa está jurando por ela mesma. Se você jura, imagine-se diante dos homens.
diante de um juiz, nós temos que falar somente a verdade? Como é que nesta vida nós vamos viver uma vida dissimulada? Tem muita gente dissimulada por aí, mas Deus sabe o coração. Andemos na verdade, mesmo que isso custe a perda da nossa vida. Mas é essa vidinha nossa aqui que todo mundo vai passar, todo mundo vai ter que morrer mesmo. A questão é a outra. Que Deus nos conceda a graça de vivermos a fidelidade diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Temei sim aquele que poderá lançar a tua alma no inferno um dia.